como é esperado. E se eu perguntasse ao senhor, a qualidade dos nossos mananciais tem piorado ou tem se conservado nos últimos anos? A gente tem dois fatores aí, né? Nós trabalhamos, temos um trabalho que se chama Conjuntura de Recursos Hídricos, que é editado anualmente, que procura dar cabo exatamente da evolução da qualidade da água anual, né? Mas se a gente olhar para trás, a gente verifica que o país, apesar de ter que investir muito ainda em saneamento, nós já fizemos alguma coisa que não é desprezível, né, em tratamento de esgoto. Na questão industrial, não se comenta isso. Isso foi um resultado auspicioso, né? Na questão dos municípios é que ainda tem, por problemas de investimento, a gente ainda tem essa carência. Mas foi feito e está sendo feito, e a gente tem exemplos, né? No caso do Rio das Velhas, em Belo Horizonte, a gente vê o avanço que teve o tratamento, a recuperação do Rio das Velhas, é impressionante de você ver resultados. Então nós temos tido melhoras. Obviamente, se você não faz investimento, a população está aumentando, a tendência é que a água se deteriore. Mas nós temos tido, de maneira geral, um quadro de leve melhora ou estacionalidade da qualidade dos recursos hídricos. E aí depende exatamente do investimento de novos recursos. Eu destacaria que, associado a esses 22 bilhões que a gente coloca de necessidade de investimentos para abastecer as cidades, nosso trabalho também contemplou a demanda de tratamento de esgotos para a preservação desses mananciais ou dessas captações. Ou seja, onde tem uma captação, que tem uma cidade rio acima, nós previmos que essa cidade deve ter seus esgotos tratados antes de ser lançado no rio. Isso está dentro dessa estimativa dos 22 bilhões? Não. Não. Esses 22 bilhões são só para abastecimento de água. Certo. Se a gente considerar a previsão de investimentos em tratamento de esgoto no Atlas, isso diz respeito a 2.000 e poucos municípios, eu tenho aqui esse número, 2.880 municípios, e um investimento de quase 48 bilhões, muito maior do que o investimento em água. O que mostra que já se fez muito investimento em água, não quer dizer que não deva continuar, óbvio que essa é a nossa defesa, mas nós precisamos muito investimento ainda em esgoto. Desses 48, praticamente 40 é coleta de esgoto, é rede de esgoto. E os 7, 8 bilhões é para estações de tratamento. Então, é a visão de recurso hídrico como um todo que nós estamos olhando, e com foco, obviamente, no abastecimento urbano de água. Então, nós tratamos de não só quantidade de água suprida, mas também qualidade do manancial que nós estamos ofertando essa água. E quanto ao desperdício, continua sendo um problema, o desperdício de água no Brasil? O desperdício sempre é um problema, né? Eu diria que também no lado industrial, até por questões econômicas, e hoje a gente sabe que em algumas bacias, com a implementação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, né, que são os comitês de bacias, etc., se instalou a cobrança pela captação de água no rio, né? E isso faz com que a racionalidade comece a prevalecer. E a primeira resposta sempre é da indústria, né? E a indústria já vem respondendo, mesmo antes até desse processo, mas aumenta e acelera a velocidade. Então, no que diz respeito à indústria, de uma maneira geral, nós temos casos muito notórios de uso eficaz de água. A indústria da cana, por exemplo, é uma delas, né, que você tem hoje pouquíssimo resíduo sendo lançado. Enfim, é uma otimização desse processo. Um exemplo onde não se conseguiu ainda resultados bons, ou poucos resultados, é justamente no abastecimento urbano de água.
nós ainda temos perdas. Ou seja, o consumo residencial. Exatamente. Dentro da cidade, vamos dizer, as perdas ainda que existem no sistema são relativamente elevadas. E o senhor considera que essas perdas são mais decorrentes de defeitos na distribuição ou de maus hábitos do consumidor? Essa perda de água que a gente se refere, na verdade, é a perda no sistema. Não é do consumidor. Porque o consumidor, quando desperdiça água, ele está pagando. Né? Então, quando a gente fala em perdas de água, e isso é diferente de uso eficiente, né? São as duas coisas. Então, aumentando o preço, a tendência é o indivíduo racionalizar o seu consumo. Mas as perdas a que nós nos referimos é a perda no sistema. Ou seja, desde a captação até a entrega na porta do consumidor. Então, esses números no país, eles chegam a 40%, 50%. Em alguns casos, até mais elevados. Ou seja, quase metade da água que eu estou captando no rio não consegue chegar ao destino final. Então, caramba, é bastante. Esse número, estima-se que algo em torno de 20%, 25% é um número razoável, né? Às vezes, em muitos casos, nós estamos no dobro disso. E é importante dizer que, na hora de avaliar a possibilidade de implementação do sistema, ou do déficit que a gente constata aqui no diagnóstico, a gente leva em conta exatamente o nível de perdas. Então, se a perda for elevada, a gente opta por uma boa gestão do sistema que implica em ganho de eficiência e, consequentemente, não há demanda para investir em novos sistemas de abastecimento ou aumentar a capacidade do sistema. E os brasileiros, comparativamente com outros povos, gastam muita água? Eu diria que nós estamos dentro dos padrões, né? Obviamente, em verão, a tendência é que a gente gaste razoavelmente mais, né? O que a gente pode dizer é que, de uma maneira geral, a água ainda é relativamente barata, né? Então, ainda se sente dificuldade de que o custo crie um incentivo efetivo para que o usuário diminua a sua conta de água, né? Eu não tenho dúvida que se a conta de água aumenta e passa a pesar nas suas despesas mensais, você vai pensar em mudar a sua válvula que está no banheiro, em tomar um banho mais econômico, etc. Mas eu diria que o maior problema nosso hoje é tentar conseguir com que a gente reduza as perdas de águas no sistema, né? E, obviamente, fazer um trabalho depois junto à população, se for o caso, né? Porque também a gente precisa avaliar aonde se requer efetivamente que a água seja utilizada na máxima restrição. É óbvio que nós sempre queremos o uso eficaz, eficiente, mas não faz sentido você estar atarrachando um negócio onde você está com uma relativamente tranquilidade. Então, é uma questão de definir padrões. E a ANA se preocupa com a despoluição dos grandes rios? Rio Tietê, por exemplo. Sem dúvida. Existe um instrumento, dois instrumentos que eu citaria na legislação de recursos hídricos. Um deles são os planos de recursos hídricos e o outro chama-se enquadramento de cursos d'água. Então, o que significa isso? Nos planos, eu planejo o uso da água, eu computo qual é a demanda total que aquela área precisa de água para que o seu desenvolvimento se dê de forma sustentável, né? E também em termos de qualidade. E quando a gente fala em qualidade da água, eu estou falando em enquadramento de cursos d'água. Ou seja, você, ao fazer um plano de recursos hídricos e fazer a proposta de enquadramento de cursos d'água, você diz que qualidade você quer por trecho de rio, em termos de água, e, portanto, isso requer o quê? Investimentos associados. Então, quando a gente faz um plano de recursos hídricos, nós temos associado a isso a classe que se pretende chegar na água desse rio. Obviamente, isso vai favorecer o abastecimento, né, que é o que a gente colocou aqui,
E com isso você tem uma possibilidade, desde que os investimentos sejam feitos, de ter aquela qualidade que você discutiu no âmbito dos comitês de bacia hidrográfica, discutiu com a sociedade, e você tenha garantia de estabilidade futura. Ou seja, nós estamos planejando para que os filhos, netos, bisnetos tenham um ambiente, quiçá, melhor que o nosso.